Olá, começando mais um Vitrine Alternativa. O Vitrine Alternativa, esse podcast para a gente falar de negócios, de novas possibilidades, para você divulgar a sua ideia, enfim, expressar e colocar valor no seu trabalho. E hoje a gente vai trazer aqui uma oportunidade, e é muito engraçado a gente falar nisso, né? Porque quando a gente questiona muitas crianças, né? Ah, o que eu quero ser? O que você quer ser quando crescer? A criança fala, eu quero ser bombeiro. E hoje a gente vai falar justamente para quem tem esse sonho de ser bombeiro, bombeiro civil. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Vitrine Alternativa o Luiz Iabico, que é o responsável técnico pela Escola de Bombeiros Brasil. Iabico, tudo bem? Prazer conversar com você novamente. Agora para falar desse tema, a Escola de Bombeiros Brasil, formando bombeiros civis aqui na cidade de Sorocaba. Tudo bem, Iabico? Que bom tê-lo aqui de novo nos nossos estúdios, tudo bom? Tudo bem? É Legal um demais. prazer estar aqui com você, né? Vamos mostrar aí para o pessoal aí o que é importante essa profissão. Pois E o é, e sonho de muitas crianças, o né? Como sonho você de falou. muitas crianças e que pode ser realidade de muitos adultos também. Sim. Então explica, primeiro lugar, né, para você contar um pouco da sua história, a gente valoriza isso muito aqui no Vitrine Alternativa, de como a pessoa surgiu, como surgiu a ideia do negócio, né? Então conta pra gente como é que surgiu a ideia de abrir a Escola de Bombeiros Brasil. Foi quando o Corpo de Bombeiros padronizou, né, o jeito de formar os bombeiros civis. Uhum. Então tinha uma legislação que tinha que ser seguida e poderia ser alguma coisa legal, né? Eu sempre tive vontade, sempre trabalhei em voluntários, né, de resgate. Daí surgiu essa oportunidade. E a gente falou, viu, vamos ser a melhor escola na região. Formar realmente para que saiam daqui preparados, né, para poder atender as pessoas na rua. Não só eh, como profissional, e também para o dia a dia, na casa, com a família. Tudo isso pode ser. Tem gente que faz porque é para ele mesmo, não é para trabalhar como bombeiro. Uhum. E tem gente que faz para trabalhar. Então Entendi. tem vários locais que se encaixam. E já tem algum tempo que você tem a escola, né? A escola é aberta desde 2009. 2009. Vários profissionais passaram por lá, se formaram ali, né? Já há mais de 1.500 profissionais. E E, hoje você vê um monte por aí no mercado, nas grandes indústrias, rodovia. Tem profissionais que foram formados por nós. e até para entender, para a gente entender também, e para quem procura essa nova profissão, muitas vezes, ou até tem essa vontade realmente de ser bombeiro, de ajudar as pessoas, é uma profissão, a gente brinca, dentro das forças de segurança, né? Os bombeiros são os heróis. Muitas vezes a polícia acaba sendo muitas vezes contestada, mas o respeito que os bombeiros têm é muito grande, né? É justamente pela sua função de salvar vidas. Então explica pra gente a principal função quando se forma um bombeiro civil, ele tem a capacidade de atuar em quais áreas? Quais vertentes? Quais as áreas de atuação do bombeiro civil formado? Então, hoje o bombeiro civil ele é formado para trabalhar em indústrias, né, shopping, comércio, edificações grandes, né? Sorocaba não tem muita edificação grande, mas São Paulo tem aqueles prédios, mega prédios lá que tem bombeiro civil atuando lá 24 horas. Né? Dependendo do condomínio, tem equipe de bombeiros e tudo isso daí são vagas aí que o pessoal tem para preencher. Mas quem está lá, os melhores, tem que ser o melhor. E eles recebem todo o treinamento para poder atender os requisitos realmente. E tem a outra parte também que vai fazer o concurso de uma prefeitura. Tem algumas cidades vizinhas que são menores, tem convênio com o Corpo de Bombeiros. Aí quem entra lá? O bombeiro municipal. Esse bombeiro municipal é um bombeiro civil. Tá certo que ele vai passar por mais alguns treinamentos junto com o Corpo de Bombeiros, vai estar trabalhando junto com o Corpo de Bombeiros é um bombeiro civil Uhum. municipal. E acredito eu que o processo para formação mesmo do bombeiro civil é muito grande, né? Eu não sei qual que é a diferença. Hoje existe uma diferença muito gritante entre o bombeiro militar e o bombeiro civil, Iabico, não? Para a formação no bombeiro militar, eles têm uma carga horária muito maior. Tá. Né? No bombeiro civil, são 220 horas que o Corpo de Bombeiros exige, no mínimo. Só que a gente já mudou isso daí na nossa escola para
250 horas, né? Colocou coisas a mais que são necessárias para o bombeiro civil no dia a dia dele. Tá certo? Ou seja, um curso bem completo que vocês oferecem na escola, né? Sim, não deixa a desejar nenhum atendimento. Certo. E aí, eu queria saber muito do perfil das pessoas que procuram a escola para se formar um bombeiro civil. Tem um perfil definido? Já é possível definir? Ou são os mais variados tipos de pessoas que vão até vocês? Tem os mais variados. É, né? Teve até médico, Olha piloto de só. avião, né, que não é o dia a dia deles, mas Piloto de avião. precisa de um respaldo, saber o que fazer numa hora que realmente precise, né? Porque na parte de bombeiro também tem o primeiro socorros. Então ele sabe fazer algumas coisas, né, só não faz coisas evasivas, né? Mas ele atende, faz o primeiro atendimento ali. Se ele tiver numa aeronave, tiver uma parada cardíaca lá, alguém, ele vai poder socorrer essa pessoa. Se não tiver ninguém ali apto. Empresas grandes, geralmente, elas optam por ter o bombeiro civil ali, então, para o atendimento de alguma ocorrência, principalmente, talvez aquelas empresas metalúrgicas que têm uma periculosidade maior. O bombeiro civil é obrigatório nessas situações ou não? Hoje não é obrigatório. Foi obrigatório uma parte, o bombeiro retirou isso daí, mas voltou o compromisso das empresas. Eles viram que o bombeiro civil ajuda a segurança, né, da própria empresa. A segurança nunca é demais. Melhor se prevenir do que deixar acontecer alguma coisa e não ter ninguém para agir na hora. Pode ser que passe o ano inteiro sem acontecer nada. Uma empresa boa, bem na segurança, porém precisa ter esse compromisso com o bombeiro civil. E você me chama a atenção para um assunto que é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam não dando conta da necessidade da segurança, de garantir a segurança dos seus colaboradores. E se você fala que são médicos muitas vezes, até outros ramos, outros profissionais que procuram esse curso, é sinal de que as pessoas querem se especializar então em uma outra vertente. Ou seja, não é simplesmente para formar bombeiro civil, é também para agregar conhecimento a outras profissões. Sim, exato, né? Então tem de tudo lá. Segurança, vigilante, quem não conseguiu ser bombeiro, porque tem que ser uma carreira militar para ser o bombeiro do estado, né? Concurso público, ou passou da data, idade, né? Então tem uma série de requisitos para entrar no estado. Porém, no bombeiro civil, não. Ele faz o ASO lá, o atendimento de médico lá para ver se ele está apto e faz o curso, né? Então, isso daí pode resolver algumas questões de, "Puta, eu queria ser bombeiro, ou queria fazer o curso de bombeiro para minha vida", né? Então, essa é a chance. Entra como uma questão de qualificação profissional também, né? Principalmente para quem trabalha nessa área de segurança, talvez. Segurança do trabalho mesmo. Talvez a especialização para uma CIPA, alguma coisa do tipo. É uma alternativa, uma vertente interessante, então, essa qualificação, né? Sim, eu já vi manutenção, vaga de manutenção, tendo que ter curso de bombeiro civil. Então, o cara é mecânico, eletricista, ele tem o curso de bombeiro civil. Isso agrega para ele. E é um curso rápido, né? De 3, 4 meses. E isso também é muito interessante, porque hoje a gente, cada vez mais, a gente ouve falar, não, poxa, um profissional hoje está sendo substituído pela máquina, questão da automação, indústria 4.0, mas talvez um profissional que tenha agregado no seu currículo essa qualificação, ele está à frente de outras pessoas também, já que hoje, bem ou mal, os empresários procuram pessoas que tenham outras funções, que exercem outras funções, né? Para não só aquela função principal dentro de uma empresa, mas que pode auxiliar de uma outra forma, né? Sim, num sinistro como um eletricista, né? Ele sabe o que fazer. Ele sabe o risco que tem na parte elétrica, não vai deixar qualquer um entrar e ele vai conseguir fazer o que precisa ser feito para retirar essa pessoa que está machucada lá dentro. Eu acredito que no meio desse processo vocês já devem ter casos aí de pessoas que se formaram no curso, têm histórico, que atuam na área, trabalharam em situações que foi importante esse curso, esse conhecimento, né? Sim. Até eu, outro dia, semana A passada, gente gosta de ouvir história também, viu, Abik? Se tiver, fica à vontade para contar. estava no escritório, a gente tem uma viatura do corpo de bombeiro, a gente tem uma viatura de bombeiro lá,
e foi uma pessoa lá correndo e falando, viu, tem um carro pegando fogo ali para baixo. A gente já pediu para tirar os carros que estavam na frente, e saiu para fazer o atendimento, né? Pelo menos para tentar ajudar. Uhum. Aí chegamos lá, tinha um Palio pegando fogo. Ele pegou fogo do nada, assim, tinha acabado de sair do eletricista. E a gente conseguiu apagar, né? Apagar muito rápido isso daí. Logo após o corpo de bombeiros já chegou, mas a viatura deles demora um pouco mais, né? Saiu do Cerrado, ou da Zona Norte, ou da Santa Rosália, então leva um tempo a mais para chegar, mas a gente conseguiu apagar esse fogo, né? Sem danificar mais o carro, sem perder totalmente o carro. A parte do motor onde pegou fogo queimou, mas não pegou fogo total no carro. Não deu uma perca total. Pode ser que tenha jeito de arrumar ainda. Ou seja, é um conhecimento que pode salvar vidas. No caso de uma emergência de uma casa, talvez a técnica de você saber como lidar com uma situação, ou na própria empresa, a gente torce para que não aconteça, mas se Sim, acontecer, é o que você precisa fazer para salvar uma vida, até salvar a estrutura da empresa, né? exato. O princípio do incêndio é muito importante que o profissional atenda isso daí, né? Se ele conseguir chegar rápido no lugar, identificar o que ele consegue eh, fazer ali, ele pode minimizar o dano total na empresa. Porque assim, a empresa não é somente, o seguro vai me pagar. O seguro pode ser que pague. Daqui 2, 3 anos você vai conseguir voltar à sua empresa. E seus Uhum. clientes? É verdade. Você perdeu seus clientes. Será que eles vão voltar com você? Ou eles já migraram para outro e gostaram? Uhum. Será que você vai poder atender? Né? Então, isso eu aprendi numa empresa americana, né, que o presidente da empresa falou, viu, pode fazer tudo o que tem que fazer. Eu falei, mas já tem o AVCB do Corpo de Bombeiros. Ele falou, mas eu quero mais. Eu não quero perder minha empresa. Eu posso ficar 5 anos recebendo o que eu faturo pelo seguro, mais uma empresa nova. Só que daqui 3 anos, 4 anos, eu não tenho mais nenhum cliente. E eu não vou conseguir mais voltar. Não adianta eu ter uma fábrica e não ter cliente mais. Uhum. Por isso a importância de adotar essas medidas preventivas. E funciona justamente nisso também, né? O bombeiro civil ele vai saber identificar um potencial risco e tratar e orientar também o dono da empresa, os responsáveis, né? Tem esse treinamento também, Iabico. Sim, tem, eles aprendem a ver projeto, saber onde estão os riscos, quais riscos é importante para ele saber, né? Porque ele é o primeira pessoa que vai estar lá num sinistro e falar para o bombeiro na hora que chegar. Bombeiro, ali tem um produto químico, não pode jogar água. Ali tem isso, lá tem aquilo. A gente desliga aqui isso daqui, né? Entra por aqui para não ter risco. E ele vai ser a primeira pessoa que vai atender a ocorrência e passar para o corpo de bombeiros. Porque o bombeiro chega lá, não sabe o que tem na sua empresa. Sim. Ele chega de olhos vendados. Ele vai tacar água, né? O jeito mais fácil dele apagar é tacando água. Será que tudo pode tacar água? Uhum. Então isso é importante, né? O bombeiro civil está ali para o princípio do incêndio e conseguir tirar as pessoas, mais os brigadistas, mais a parte de segurança do trabalho, né? Que são os técnicos, os engenheiros que estão no local, para poder fazer esse atendimento e tirar o máximo de pessoas. Tá, isso é muito importante e acredito eu que tudo bem, você deu esse exemplo de carros. Não sei se tem outro exemplo de pessoas em situação em empresas, fábricas, indústrias, que a atuação rápida ajudou a pelo menos conter um sinistro qualquer que evitou danos piores. Acho que não sei se você tem conhecimento de casos Não, relevantes tem assim. alguns os fatos, né, que acontecem com os próprios alunos que foram Hum, ex-alunos, né, hoje são bombeiros e consegue atender rapidamente. Mesmo assim, é chamado o corpo de bombeiros para se não perder esse tempo, né? Enquanto ele uhum, está indo atender, será que eu preciso chamar o corpo de bombeiros? Cada minuto vale um tempo de chegada da viatura. Então é importante que, mesmo que o bombeiro esteja atendendo lá, e se ele não der conta? sim. Né? E se o equipamento da empresa não tiver feito a manutenção e não funcionar a bomba de incêndio? Então precisa já chamar, fazer todo o ciclo do plano de emergência que a empresa deve ter. Tá, isso é fundamental. Agora, tem um ponto também, né? A gente falou do sonho da pessoa em ser bombeiro, daquele sonho de infância, e uma oportunidade de trabalho de qualificação profissional para outras profissões também, agregando a função principal.
Mas a questão também de remuneração. Hoje, um bombeiro civil, quanto recebe? Até porque tem muita gente acompanhando aí que tem a oportunidade de ingressar nessa nova profissão, ajudando as pessoas e ter uma renda também para sua casa, né? E hoje, a profissão de bombeiro está à disposição aí, qualquer shopping ou empresa maior pode contar com um profissional desse, né? Sim, hoje Pode e deve, né? Sim, com certeza, né? É importante. Pode ver, eventos tem, né? A Sim. maior parte dos eventos hoje tem. Não é que seja obrigatório, mas pedem. O pessoal já sabe que o risco que eles têm de uma pessoa se engasgar ou acontecer algum sinistro no evento, Num vai show, né? num show, né? Tem muito bombeiro. Você vai na festa junina aqui e tem vários bombeiros, né? Para poder atender, fazer esse primeiro atendimento, né? Mas hoje o salário deles começa em média R$ 2.500. Para um curso de 3 meses, 4 meses, você conseguiu um salário mínimo de R$ 2.500. Aí tem mais alguns prêmios lá, insalubridade, periculosidade, algumas bonificações dependendo do que ele faz, se ele é motorista, se ele é líder, isso vai subindo, né? Hoje é importante isso daqui. Aqui em Sorocaba, aqui, várias empresas têm bombeiro, né? Como a Embraer. A Embraer tem uma viatura ali dentro dela e bombeiro civil para atender, né? Até pra gente entender, quem não conhece, confunde muito essa questão do bombeiro civil com o bombeiro militar. O bombeiro civil ele é contratado de uma empresa. Como é que funciona isso? Ele pode abrir uma empresa para ser bombeiro civil e prestar serviços. Explica pra gente esse ramo profissional também do bombeiro civil, Iabi, que eu acho que é importante esclarecer para muita gente. Sim, o bombeiro civil ele pode fazer o quê? Ele pode ser CLT Certo. ou um concurso público de prefeitura, né? Então ele vai ser um bombeiro municipal concursado pela prefeitura e vai trabalhar dentro do corpo de bombeiros nas cidades que têm essa possibilidade, né? Ele pode também ser o bombeiro de empresa ou ele pode prestar serviço, né? Ele tem uma empresinha dele lá e vai colocar bombeiro em evento, né? Ele põe uma equipe lá de bombeiro. Ou seja, pode ser um negócio, o Pode, início de um pode ser negócio. né? Que E interessante. assim, os melhores estão trabalhando. Então eu falo pro pessoal, aprendam. São 3 meses intenso, mas que vale a pena, né? Os melhores têm 2, 3 empregos. Olha só. E são funções, muitas vezes, essa questão de eventos. Um evento. Bom, a gente aqui na nossa região metropolitana sempre tem eventos grandes que precisam Sim. de bombeiros civis, né? Então, é a oportunidade, né? Talvez é um nicho que muita gente não nota, não percebe. E convenhamos, né? Lógico, o bombeiro civil tem que estar preparado para qualquer ocorrência, mas se não acontecer nada também, ele está ali de sobreaviso e eu não sei se eu posso considerar que é uma profissão tranquila, porque você vai precisar ter sangue frio para agir na hora da emergência, da urgência, mas de uma forma geral você tá lá para garantir a tranquilidade das pessoas. E se não acontecer nada, você também tá tranquilo, né? Sim, o que acontece nas empresas, algumas empresas que não têm cultura, muita cultura de segurança, ela vê o bombeiro civil na sala, ou estudando, lendo, mexendo no material, nos equipamentos, verificando equipamento, fala, o bombeiro não está fazendo nada. Ele não faz nada o dia inteiro, né? Mas ele tem que estar preparado, né? É essa hora que ele tem que estar ali esperando que se acontecer alguma coisa ele esteja preparado. Então, é bem feito vários treinamentos, né? Ele tem que fazer treinamento direto, tem que fazer educação continuada ali, todo dia ler alguma coisa diferente. E tem uma questão também, a gente falou muito de incêndio, de problema elétrico, alguma coisa do tipo, mas se alguma pessoa também passa mal, tem algum problema de saúde, o bombeiro civil pode atuar e deve atuar nessas situações ou não? Sim, o que que acontece? Ele é capacitado para isso, né? Ele tem o curso de 60 horas lá junto na formação dele, que faz os primeiros atendimentos, né? Até chegar um médico, uma ambulância particular, ou SAMU, ou o Corpo de Bombeiros mesmo, né? O resgate. Isso é importante, ele tá ali para fazer esse primeiro atendimento. Isso daí muitas vezes salva o dano maior com a pessoa. Legal. E ó, a gente tá vendo aqui um dos equipamentos, né? Esse capacete. Isso aqui é só para explicar para quem tá acompanhando o podcast aqui também. Seria o quê? O capacete para
no caso de um incêndio? Explica melhor aí, Abico. Isso hoje está mais dividido, né? Existem outros tipos de capacete, mas esse daqui é para incêndio. Entendi. Pegou fogo, coloca o capacete, tem tem a uma roupa balaclava, adequada, tem né? a roupa adequada e coloca o capacete, né? Legal, a gente deixou aqui exposto pra galera que tá acompanhando também o nosso podcast, nosso Vitrine Alternativa, ver um pouquinho também. Aliás, o Iabico tá devidamente fardado também aqui, né? Pronto, se tiver alguma intercorrência aqui, a gente torce que não bate na madeira 3 vezes, mas se acontecer alguma coisa, o Iabico tá aqui também pra garantir a nossa segurança. Iabico, só pra fechar, o Luiz Iabico, que é o responsável técnico pela Escola de Bombeiros Brasil. Então fala pra gente, quem estiver interessado, tá ouvindo esse podcast aqui também, tá ouvindo o Vitrine Alternativa, acompanhando o Vitrine Alternativa e quer também, se interessou, quer ser um bombeiro civil. Explica pra gente quais os procedimentos, como a pessoa pode ingressar também na Escola de Bombeiros Brasil. Logo vai ter as inscrições estarem abertas, né? Pelo site, pelo nosso site ou pelas redes sociais, que é a EBB Luiz Iabico. Ali tem a chamada para você poder fazer a pré-inscrição. Na hora que formar a turma, a gente abrir e contatar as pessoas. Legal demais. Bom, a gente vai, para quem está acompanhando, na descrição, a gente vai também deixar aqui todas as informações necessárias para quem tiver esse interesse de participar também em ser um bombeiro civil. E é essa oportunidade que o Vitrine Alternativa abre, né? Divulgar o trabalho, divulgar o valor de cada trabalho, de cada serviço oferecido, de cada produto oferecido, ouvir histórias, e por isso que a gente ouviu aqui o Luiz Iabico, responsável técnico da Escola de Bombeiros Brasil, para falar um pouco desse trabalho do bombeiro civil e oportunidade também para quem quer ingressar. Brincamos aqui no início, né? Tem muita criança que sonha em ser bombeiro, quem sabe não realiza esse sonho de uma forma mais rápida, melhor dizendo, e ajudando muita gente, conseguindo também exercer essa função tão importante e tão respeitada como são os bombeiros, né? Obrigado, Iabico, pela presença aqui no Vitrine Alternativa, viu? Valeu. Até mais. E a gente reforça o convite aqui, você que está acompanhando o Vitrine Alternativa, fique atento no nosso canal, no Central Podcast, teremos mais vídeos, mais entrevistados, mais pessoas contando as suas histórias, falando do seu trabalho, apresentando ideias, inspirando outras pessoas. Essa é a ideia do Vitrine Alternativa. Aproveita, segue o nosso canal, o Central Podcast, dá um like nesse vídeo também, se inscreve no nosso canal para acompanhar também cada vídeo, cada novidade dentro do Central Podcast, dentro do Vitrine Alternativa. Gente, muito obrigado, valeu, tchau.